Você também conhece alguém que quando chega no ambiente, o ambiente parece que se modifica? Que ri com naturalidade, que conta piada, que acolhe as pessoas, que deixa como uma fragrância de bem-estar naquele ambiente em que ela está? Essa é a sanguínea. Eu gosto de dizer que ela é a borboleta social. Ela voa por todas as pessoas, ela voa por todo o ambiente e ela vai deixando as pessoas encantadas com aquele bater de asas, com aquele envolvimento que ela vai deixando, sabe? E é sobre os sanguíneos, ou sobre as sanguíneas que nós vamos falar hoje, né? Sanguíneas e sanguíneos são líderes naturais. Ele é daquela pessoa que ele não vai se impor para liderar, né? Ele não vai dizer qual é a regra que tem que seguir, se é para lá, muito da liderança das coléricas, né? Não, o sanguíneo é aquele que ele vai puxar as pessoas, vai liderar as pessoas pelo papo, pela conversa, pela vontade de fazer com que as pessoas se sintam abraçadas. É aquele líder carismático, aquele líder que arrasta pela conversa, pela palavra, pelas histórias que tem, pelas vivências. Então ele é um líder que é um líder leve. Vocês concordam comigo que é diferente daquele líder mais autoritário no sentido de, o que é certo para fazer e é assim que nós vamos fazer porque a regra é assim. Muito do posicionamento das coléricas e também das melancólicas, né? Porque para ela é uma estrutura mais rígida. Lembra que elas são secas, as duas? Então, os sanguíneos não. Os sanguíneos por isso que tem essa naturalidade de liderança de forma mais leve, tá bom? E eles são contagiantes onde passam, né? Então eles vão abraçando, eles vão envolvendo, eles vão entrelaçando as pessoas. É muito legal a gente perceber grupos, né, liderados por sanguíneas, porque são pessoas que vão entrelaçando as outras, que vão abraçando, que vão criando mesmo laços nas pessoas. E eles têm uma capacidade de fazer com que criem laços mesmo, e não nó, né? Quando o laço vira nó, fica ruim, fica pesado, sufoca, aperta, aprisiona, né? Não, é um entrelaçar de criar laços, de criar vínculos dentro daquele grupo, justamente por causa desse entusiasmo, dessa forma de entusiasmar as pessoas, de contagiar as pessoas, dependendo do ambiente onde ele está. Aliás, né? Todos os ambientes. Não tem um ambiente onde, dificilmente, para não dizer que não tem, né? Mas dificilmente a gente vai ver uma sanguínea ou um sanguíneo chegar a um ambiente onde ele não vai contagiar as pessoas com a sua energia, né? É óbvio que isso vai acontecer, porque eles têm essa energia leve, né? Só que isso não quer dizer que eles também não tenham uma comunicação forte. Porque se eles já são pessoas que já se desenvolveram, que têm um repertório de conhecimento, que são pessoas que defendem uma causa de forma clara, eles vão conseguir sim se posicionar de forma clara e de forma forte. Não, nós vamos caminhar para lá. Mas uma liderança o quê? De comum acordo. Olha só, então ele vai entrelaçando, como eu falei, né? Vai laçando, vai criando esse vínculo, entrelaçando as pessoas de forma contagiante, liderando esse grupo para aquele destino. Então, você percebe que é diferente a sua forma de lidar e de conduzir pessoas? Então, por isso que eu falo que eles são borboletas, né? Eles vão sim voando, vão sim entrelaçando, vão sim conhecendo o ambiente e socialmente, até que eles conseguem, então, criar um grupo coeso e caminhar para aquela determinada direção. São criativos, obviamente, né? Então tem uma criatividade muito viva nos sanguíneos, porque a sua mente está borbulhando, obviamente, porque ele é uma pessoa que ele vai pegar uma ideia aqui, vai juntar com aquela outra ideia ali, e ele tem essa capacidade de fazer uma leitura muito peculiar do ambiente, porque para ele conviver no mundo externo é importante, né? A gente sabe que o mundo, a paz dos sanguíneos está no mundo externo. Então, eles têm essa capacidade nata de fazer essa leitura do ambiente. Então, ele consegue pegar uma ideia aqui, pegar um pontinho aqui, pegar uma outra coisinha aqui, juntar, então,
de forma criativa. Porque como diz bem Murilo Gun, um dos meus mentores, também adoro Murilo Gun, nada é criado, tudo é combinado. Por isso que ele fala que a gente tem uma combinatividade, né? Então, assim, a gente cria as coisas de combinação daquilo que a gente vai pegando no mundo. Então, obviamente, isso vai ser muito fácil para os sanguíneos fazerem, né? Então, eles são também otimistas naturais. Por quê? Porque ele consegue enxergar beleza em tudo que ele vê, né? Se algo não tá ruim, ele consegue ver beleza naquilo no sentido de eu vou arrumar. É possível deixar aquilo melhor. Então, eles são otimistas naturais, eles não conseguem ver um cenário ruim, uma coisa ruim. Não, eles sempre vão se indignar, obviamente, com aquilo que está sendo ruim, aquilo que não é legal, mas eles vão achar uma maneira de encontrar uma solução, de arrumar aquilo, de dar uma solução para aquilo ficar melhor, porque eles são otimistas naturais, eles são pessoas positivas que acreditam que o mundo pode ser melhor, que as pessoas podem ser melhor, que o cenário pode ser melhor, que o amanhã pode ser melhor. Sempre o amanhã pode ser melhor. Então, obviamente, eles também têm essa energia, por isso que a energia deles é tão boa, né? Se você convive com o sanguíneo, você sabe justamente disso, né? Eu tenho duas irmãs e as duas irmãs são sanguíneas, e conviver com elas é uma delícia, porque elas estão sempre de bem com a vida, sempre olhando para a vida com um olhar positivo, de que amanhã vai ser melhor do que hoje, que a gente pode sim se tornar pessoas melhores, que a gente pode sim oferecer coisas melhores, que nós também vamos receber do mundo coisas melhores. Então são pessoas altamente positivas.